Alguém aí já fez algo na vida, já começou a estudar sobre algum assunto, pesquisar sobre alguma coisa que tinha curiosidade e de repente se viu alagado de sabedoria, de amor, de entendimento? Assim foi as constelações sistêmicas na minha vida. Num momento de muito desespero, onde eu clamava por respostas, por sanar várias perguntas que eu fazia e que eu não via saída, eu não tinha resposta. Era como se eu sentisse sede e bebesse água, muita água, e nada saciasse a minha sede. Ali eu já buscava por várias terapias. Eu queria entender o meu sistema familiar. Eu queria entender sobre a minha ancestralidade. Eu queria saber sobre todas as dores que aquele sistema carregava. Aquele sistema no qual eu cheguei e eu tinha muitas perguntas e ninguém me respondia. Era um momento de total desespero na minha vida, onde nada sanava o meu coração e a minha alma clamava por respostas. Foram várias noites escuras da alma, aonde eu tive que passar, pessoal. E eu precisava de uma ajuda rápida e muito certeira naquele momento. Foi onde eu comecei a pesquisar vários tipos de terapia. Na época eu era católica, eu pertencia ao grupo dos carismáticos. Era muito gostoso. Eu confesso que eu sentia uma grande paz lá dentro. Não estou aqui criticando nenhuma religião, até porque eu fui muito feliz dentro da Igreja Católica. Hoje eu não congrego em nenhuma igreja, mas ali, naquele momento, eu precisava de algo que sanasse todas aquelas minhas dúvidas e ao mesmo tempo aquela dor que eu carregava na minha alma de ver tantos conflitos, tanta dor no meu sistema familiar e eu não conseguia entender. Eu não conseguia olhar para tudo aquilo e ter uma resposta. Aquilo me feria, aquilo me martirizava dia após dia. Foi aonde eu encontrei as constelações sistêmicas, que no primeiro momento, eu confesso para vocês que era tudo muito novo na época, quando eu comecei a pesquisar sobre as constelações, e existia muito preconceito, porque tudo que é novo, isso é comum de nós ficar meio receosos, meio limitados. É onde eu sempre falo, não julguem sem entender de determinado assunto, porque nós só vamos poder falar algo quando a gente viver daquilo ali, entendem? E era aquilo que acontecia no momento, comigo nas constelações sistêmicas. Eu era católica, carismática, porém, eu estudava e pesquisava os materiais, lia artigos, escondida. Porque eu tinha um receio, a minha mente era limitada, como uma única verdade. E hoje eu entendo que não existe uma única verdade. Os estudos estão aí, as terapias estão aí, para nos auxiliar, para nos ajudar a acessar conhecimento e cura, que foi o que aconteceu ali no momento da minha vida, que eu estava passando por um desespero total. E eu lembro que quando eu lia os livros,
É como se tudo já fizesse muito sentido para mim. E eu lembro dos primeiros livros que eu comecei a ler na constelação, que na época não tinha tanto material, pessoal. Hoje está aí disponível em todos os meios, falado, escrito, enfim. Mas não tinha muito material. E eu lembro que o primeiro livro que eu comecei a ler foi o livro do Bert Helling, que é o precursor das constelações sistêmicas. E eu lembro que eu estava no salão lendo esse livro e chegou uma cliente, que ela também participava na época comigo do grupo dos carismáticos. E eu estava lendo aquele livro, ela chegou e rapidamente eu coloquei em cima da mesa. Eu lembro que ela pegou o livro, olhou e começou a me questionar, fazer perguntas. Hoje eu entendo ela. Porque era considerado algo muito terrível. Os julgamentos, né, onde eu sempre falo, as pessoas julgarem. E quando a gente julga, é como se fechasse um campo de entendimento na nossa mente. A gente se limita para aquilo ali, entende? E eu já estava num momento da minha vida que eu estava saturada de tanta limitação. Eu queria algo que sanasse aquela dor naquele momento. E foi o que a constelação sistêmica fez na minha vida. Foi o divisor de águas. Sabe quando vocês vão fazer um bolo ou um artesanato? É algo que você não tem muita habilidade? Quem aqui já fez? Eu vou fazer uma receita. E de repente você faz aquilo com tanta facilidade, como se você já tivesse aquela receita, como se aquilo ali você já tivesse executado e tivesse dado tudo certo. Assim foi a constelação na minha vida. Quando eu comecei a ler e pesquisar sobre as constelações, ali se fecharam muitas perguntas, muitas. Eu senti que começou a aliviar a minha alma, porque quando você começa a ter resposta daquilo que você busca, de uma certa maneira, começa a te dar um alívio. Você começa a pensar, opa, aqui eu posso olhar, aqui eu posso acrescentar algo, aqui a minha vida pode ficar mais leve. Você começa a ter um entendimento sobre aquilo que você está vivenciando. E não é que a dor acaba, pessoal. É que como se aquela dor fosse remediada, entende? Foi isso que a constelação fez na minha vida naquele momento e faz até hoje. Porque depois eu fui fazer vários workshops, fiz a minha primeira formação em 2017 com a Olinda Guedes, até quem quiser entrar no perfil dela, procurar, pesquisar. É uma grande mestra, aonde eu tive um grande prazer de fazer minha primeira formação de constelação, aonde eu me joguei de corpo e alma naquela formação. Eu confesso para vocês que ali, cada módulo que eu saía, é como se eu tivesse nascendo de novo, tivesse tendo novas chances de ressignificar aquelas dores, aquelas noites que eu passava, que ela mesma costumava falar, as noites escuras da alma, onde só quem foi consegue entender. E eu costumo brincar às vezes, é uma frase bem forte, mas muitas vezes eu até repito, que eu não tenho medo de inferno. Só tem medo de inferno quem não passou por lá. E eu, pessoal, já passei. Então eu não tenho medo de inferno. O meu medo hoje é de me fechar para qualquer conhecimento. Porque tudo que vier para agregar na minha vida, na vida de pessoas que estão do meu lado,
tudo eu estou aberta para aprender, para estudar. Porque a constelação, ela fez isso na minha vida. Ela resetou tudo que eu tinha, todas aquelas memórias traumáticas, aquelas dores, aquelas feridas, os julgamentos sobre a minha família, os não entendimentos, é como se aquilo viesse e limpasse. Então, para mim, fez total diferença. E eu não estou aqui falando, julgando ninguém, nada, nenhuma religião. Eu estou compartilhando o meu entendimento sobre as constelações sistêmicas. Pessoal, estudem. Qualquer assunto que vocês tiverem dúvida, pesquise, estude, leiam, para ver se aquilo ali faz sentido e se encaixa em algum momento na sua vida. Foi o que eu busquei ali, naqueles momentos de dor. Foi como um refrigério para minha alma. Ali eu entendi que eu podia ser uma pessoa ainda melhor do que eu já era, porque com todas as minhas dores, como eu sempre falo nos vídeos, eu continuava tocando almas. E ali, com aquelas almas que eu atendia, que sentava na minha cadeira, que vinha no salão, eu também me curava. Porque quando você fala algo para alguém, na verdade você só está estendendo o que você tem ali no seu coração. Então eu cuidava muito para não ferir, porque não tem a frase, pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então eu me posicionava com um certo receio de ferir as pessoas. Até porque, pessoal, eram momentos de muitas dores que eu passava na minha vida. Que eu atravessei várias noites de coisas terríveis que nem vem ao caso de eu compartilhar aqui. Mas que a constelação naquele momento mudou tudo. Tudo na minha vida. E para melhor. E hoje eu confesso para vocês que quando eu passo na vida de alguém, alguma gotinha dos meus conhecimentos, eu vou deixando com muito respeito, com muito carinho. Então eu falo aqui para vocês, estudem, pesquisem sobre a constelação sistêmica, para ver se faz sentido na vida de vocês também, como fez naquele momento na minha. É uma excelente ferramenta de cura, é uma ferramenta terapêutica que ela é usada hoje em vários meios. Eu me lembro que quando eu fiz a minha formação, lá tinha freiras, tinham enfermeiras, tinham psicólogas, professoras, terapeutas, todos os tipos de profissões. Porque ferramentas de cura todos nós podemos acessar e levar aonde nós vamos, que é o que acontece comigo, uma cabeleireira sistêmica, onde eu posso acrescentar e compartilhar desse tão rico conhecimento. Então eu venho aqui hoje compartilhar com vocês sobre a constelação sistêmica. Se gostaram do vídeo, dá um likezinho, se tiver alguém que vocês querem compartilhar, e se inscreva no canal, pessoal.